Libido baixa não é só falta de desejo sexual, é falta de vida. E se você acha que eu vou trazer nesse vídeo aqui que você deve ser uma mulher assim, ou assado, ou usar roupas mais provocantes, ou fazer uma maquiagem assim, ou assada, ou ir numa ginecologista, regular os seus hormônios, é óbvio que tem mulheres que precisam disso também, mas esse vídeo não é sobre isso. Vai muito além do que você pode ver. E eu quero começar trazendo uma reflexão, porque Freud já dizia: libido é energia vital, é o teu tesão pela vida, é a força que impulsiona o ser humano a criar, a fazer, a viver, a prosperar. E ainda mais nós mulheres, que precisamos tanto dessa energia que nos dá sentido à vida, de criação, porque isso é muito, muito feminino. E isso vem de encontro com a nossa alma, com a nossa deusa interior, que eu costumo dizer. Então eu quero começar trazendo uma reflexão sobre libido, o seu tesão pela vida. Tão frequentemente associamos a libido apenas ao desejo sexual, mas sua essência vai muito além disso. Ela é a centelha que nos impulsiona a acordar de manhã com um sorriso nos lábios, ansiosas para abraçar um novo dia. É a força que nos faz dançar sob a chuva, cantar no chuveiro e admirar a beleza das pequenas coisas que nos cercam. Nossa libido é o combustível que alimenta nossos sonhos mais profundos, nossas paixões mais ardentes. É o impulso que nos leva a buscar novas experiências e a explorar novos horizontes, a nos desafiar e a crescer. É a chama que nos mantém vivas, despertas, conscientes da preciosidade de cada instante que temos neste mundo. Percebe como isso vai de encontro ao primeiro eu, um mundo depois? Eu vou falar mais adiante. Eu sei que por vezes podemos nos sentir desconectadas dessa energia vital, o peso das responsabilidades, o estresse do dia a dia, as preocupações com o futuro podem sufocar essa chama interior. É nessas horas que precisamos nos lembrar da importância de cultivar esses momentos conosco. Podemos fazer isso buscando aquilo que nos traz felicidade, com a nossa lista da felicidade. Seja passar tempo com pessoas queridas, mergulhar na natureza, praticar uma atividade que nos apaixona ou simplesmente dedicar momentos de quietude e reflexão. É permitindo-nos viver com autenticidade, seguindo nossos corações e honrando nossa verdadeira essência, que reavivamos nossa libido e reacendemos a chama da vida dentro de nós. Quando nos permitimos abraçar nossa libido como uma parte integral de quem somos, descobrimos uma fonte infinita de vitalidade e inspiração. É como se acendêssemos uma chama dentro de nós, uma chama que nos guia em direção aos nossos sonhos mais profundos e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com sabedoria e coragem. Libido não é só desejo sexual. E as mulheres sabem, eu falo porque eu sou mulher, eu sei exatamente. A gente sabe que a libido não começa na hora, só com um estímulo, falando agora de sexo, só com um estímulo físico. Não, começa muito antes. A gente precisa que aquela chama seja acesa, e não só acesa, mas que ela esteja sendo estimulada continuamente. Um gatinho aqui querendo vir aqui, um colinho. Deixa a mamãe. Dá licença, dá licença. Vai lá. Espelhinho. Bom, eu trouxe eu faço aqui os meus scripts tudo escrito à mão, porque pra mim é diferente, é muito importante. Eu sou, como eu sempre falo, sou 30 a mais, eu preciso escrever pra eu falar e pra eu lembrar que tudo que eu quero trazer pra vocês. Freud, então, traz, né, como essa força que move o ser humano, e Jung, na psicologia analítica, ele traz como a energia da alma, como uma energia psíquica que precisa desse estímulo.
acho que eu vou usar até essa palavra para o vídeo, desse estímulo, aquilo que vai dar cor na nossa vida, nos nossos dias, que vai nos mover. E quando a mulher ela perde esse brilho, quando ela se encontra nessa baixa libido, e é muito comum, eu vejo isso falando com outras amigas, com outras mulheres que são mães, né, conhecidas, a gente acaba, mulher tem uma facilidade muito grande em conversar sobre qualquer coisa, né, com outras mulheres, mesmo que seja uma amizade recente, né. Então a gente abre isso e eu às vezes acabo perguntando, né, como é que tá a tua libido, como é que você tá se sentindo? Porque eu sei que por sermos muito cíclicas, né, por sermos cíclicas e vivermos muitas fases, a gente acaba tendo esses altos e baixos. Mas o ponto principal dessa conversa é essa desconexão da nossa essência, né? Então, a gente vai perdendo o encanto, a gente perde a vontade, não só o interesse no parceiro, mas a gente vai perdendo outras coisas. A gente vai deixando de fazer coisas. Não vai ter jeito, vai ter que ficar aqui. A gente vai perdendo a vontade de fazer coisas que antes nos faziam feliz, que a gente gostava, alguns hobbies. Então eu gostava de pintar, eu gostava de escrever, eu gostava de sei lá, ouvir uma música, fazer uma meditação, uma yoga. Eu gostava de sentir prazer em estar na minha solitude, em ler um livro, em coisas muito simples, em preparar uma refeição, no dia a dia, em fazer uma maquiagem, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa, enfim, e eu disse assim, eu não deixo de me arrumar. A primeira coisa que eu faço no dia é me arrumar. Eu passo um protetor com couro, um blushzinho, um rímel, já dou uma ajeitadinha assim, porque isso muda a forma como eu me vejo, isso reflete totalmente na minha autoestima, no meu dia. Então eu preciso, porque principalmente porque eu também não tô dormindo, mas eu sempre fiz isso, né? Eu não tô dormindo, tô com uma bebê pequena e se eu me deixar ali com as minhas olheiras, com aquela cara de cansaço, aquela cara de quem acordou, meu Deus, eu vou me afundando. E é aí que tá, né? Porque a falta de libido, né? A gente vai perdendo o brilho, vai perdendo o interesse genuíno em pequenas coisas. E é algo silencioso, que a gente não percebe de imediato. Você vai perceber quando, poxa, já tá há semanas sem chegar perto do teu parceiro, da tua parceira, você tá ali há semanas que você não faz algo por você, você não tem tempo para si, aí começa a doer isso, doer aquilo, começa a somatizar no corpo físico, então doenças. E aí, poxa vida, eu não vou dizer que é tarde demais, mas eu não acredito que a gente precise deixar chegar nesse ponto, entende? E aí a gente vai perdendo partes de si mesma, né? Silenciosamente. Outro ponto que a gente acaba vivendo apenas para sobreviver, né? Apenas para funcionar, acorda cansada, resolve problemas, cuida de tudo, serve o tempo todo, faz isso, faz aquilo, isso, ou muitas mulheres, né? Eu percebo que depois que são mães, elas acabam vivendo só para os filhos, só para os filhos, só para os filhos. Não é à toa, né, que esse também é um dos motivos, né, porque muitos casais se separam no primeiro ano da criança. Então, esse é um dos motivos, mas esquecem que são mulheres antes de ser mães, e é óbvio que é muito fácil se perder. Eu falo por experiência, agora eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, eu já passei por isso, eu entendo que é fácil se perder. É muito fácil se desconectar do teu parceiro, é muito fácil ser engolida pela função, né, que as crianças demandam e ir se deixando, e ir deixando o relacionamento para depois. Isso também é assunto para um outro vídeo, né? Mas isso vai acontecendo silenciosamente. E a gente muitas vezes entra num papel também de vitimismo ou de aceitar porque dizem que é assim mesmo, então eu vou fazer porque é assim.
e aí eu não me cuido, e aí eu fico só em função das crianças, porque eu preciso ser uma boa mãe, então uma boa mãe não se cuida, não se olha, não se ajeita, não passa um corretivo, não penteia o cabelo, não toma um banho, entende? A gente vai aceitando isso como verdadeiro, como essas crenças como reais na nossa vida. E aí o ponto é que o corpo, ele não responde apenas a estímulo físico. Ai, meu Deus do céu, essa gatinha aqui, vai pra lá. Depois a mãe te dá mais um carinho. Não responde apenas ao estímulo físico, responde a estímulos emocionais, responde à tua identidade, ao que você sabe, ao que você pensa sobre você, ao, como eu falei antes, as crenças que você tem sobre você mesma. Uma vez, né, ali eu escrevi esse livro logo depois que eu pari a minha primeira filha, e ali a Leonora tinha uns 8 meses, eu contratei uma babá 2 tardes por semana. E essas tardes era assim para trabalhar, porque era uma época já que ela não estava dormindo, não dormia tanto, então, né, eu escrevia o livro, trabalhava enquanto ela estava dormindo, e ela era uma época que ela já não estava dormindo tanto, né, demandava mais atenção, então eu chamei a babá para ficar com ela nesses momentos, né, eu não tenho aqui uma rede de apoio, e a minha rede de apoio é paga. E aí eram 2 tardes que ela vinha, ficava ali umas 3, 4 horinhas por tarde, e Deus o livre eu tirar 1 hora daquelas horas que a babá estava aqui para eu fazer algo por mim. Mas ninguém me falou isso. Era uma crença que eu tinha, que o momento que a babá estava aqui eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar fazendo mais dinheiro, eu não tinha que estar curtindo, relaxando ou tirando um tempo para mim. Mas eu vou dizer anos, né? Porque eu demorei assim, ó, a Leonora tá com 2 anos e meio, eu demorei acho que 1 ano e meio para entender que eu podia pagar uma babá para ficar aqui, para eu ir fazer a unha, para eu ir na academia. Nunca tenha feito, né? Porque eu dei uma boa relaxada com relação à academia. Mas porque tô sendo engolida por essa rotina, né, de mãe e tudo mais. Então, esse é outro vídeo que eu quero trazer, mas os momentos em que eu posso, eu paro e faço. Tenho esse autocuidado, esse olhar para mim, esse voltar para mim. Por quê? Porque isso me faz ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. Eu consigo criar, gente. Agora que eu tô tendo esses momentos que eu consigo voltar para mim, eu tô conseguindo scriptar esses vídeos que eu gosto, esses assuntos que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque a cabeça não funciona. Eu estou distante da minha criação. Eu estou distante de mim mesma. E essa energia essa libido alta, eu, graças a Deus, nunca sofri de libido baixa. Foram, assim, poucos momentos, assim, e muito específicos que isso aconteceu. Mas, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas sei que foi porque eu sempre adotei e sempre vi a importância de primeiro eu, o mundo depois. E para que esse desejo, agora falando de desejo sexual, ele exista, a gente tem que entender que o desejo ele exige presença de mim mesma na minha vida, presença do outro, a forma como eu me sinto amada, e aí tem uma mensagem que eu falo sobre as 5 linguagens do amor, porque eu sou fã desse livro, e ele foi, assim, extremamente importante na minha vida também. Então, eu preciso me sentir amada. E aí, não começa só na hora H falando de sexo. Não é só lá, começa bem antes. Começa na forma como eu fui tratada, começa... E aí, tá, Chayane, mas aí o problema é meu marido. Não. Aí que tá. Quando você adota o primeiro eu, o mundo depois, na tua vida, quando você entende o poder disso, você se conecta muito mais contigo mesma, você entende aquilo que te faz feliz sozinha, você se faz feliz sozinha, você fica mais leve, mais tranquila, essa energia vai refletir diretamente no teu parceiro, diretamente. Diretamente ele sente assim, ó, a virada de chave, e aí ele começa, ele recebe e ele te dá aquele amor na mesma proporção. E isso é assim, ó, é fantástico dentro de um relacionamento.
Porque os homens, eles não têm muita sabedoria para lidar, né, com o nosso estresse, com as nossas dificuldades. Então, tudo isso há muitos anos, né? Eu e meu marido, a gente tá junto, vai fazer 10 anos. A gente conversa sobre isso há muito tempo. Ele também, ele é, assim, um entusiasta de comportamento, né, da psique, e a gente fala muito sobre isso. E ele entende. Não que ele saiba fazer muito bem, assim, tipo, lidar muito bem, porque quando eu tô meio estressada, eu acho que ele meio que sai correndo, assim, ele não sabe muito como agir. Mas é do homem, né, de não ter tanto tato. Então tem que estar ali, tem que explicar isso antes, né? Olha, quando eu não tô bem, eu tô estressada, tô cansada, eu quero que você me abrace. Quero que você venha, me abrace e diga que vai ficar tudo bem. Ensina a ele a tua forma de amar, a forma como você se sente amada, a forma como você funciona. Você tem que explicar. Acredite, eles não sabem e não é por mal. Não, mas é óbvio, não, não é. Fale, comunique aquilo que você quer, da forma que você quer. E aí, agora, trazendo ainda sobre Freud, né, de como ele trouxe aqui, eu fiz essa pesquisa aqui sobre a libido, e eu queria trazer, né, também a visão de Freud. Ele dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, aquilo que reprimimos retorna. Então, retorna em ansiedade, irritação, em cansaço, em aquela revirada de olhos que tudo te incomoda, tudo te irrita, o teu parceiro, assim, ó, você não pode enxergar ele, tu diz, ai, Jesus amado. Sabe aquela coisa, assim, você fica azeda, você fica carrancuda, você tá sempre em modo alerta, por quê? Porque o teu nível de cortisol, ele tá altíssimo, porque você tá no modo sobrevivência. E aí você tá extremamente mal amada, e mal amada por ti mesma, entende? Jung falava algo profundo. Quando nos afastamos demais de quem somos, a alma adoece. E esse ponto, gente, quando a gente se distancia do nosso feminino, quando a gente vive só no piloto automático, só na sobrevivência, só no masculino, do workaholic, do trabalho, da ação, do produzir, a gente tem muito isso, a minha geração de mulheres tem muito isso. Graças a Deus está mudando, já vem acontecendo um movimento grande, né? A internet favoreceu isso muito, da energia feminina, do lado feminino. É óbvio que foram ali os extremos, porque o homem não pode lavar louça, porque é feminino, essa baboseira toda que tem nada a ver com isso, né? Tá bem longe disso, pelo amor de Deus. Tem criador de conteúdo de tudo que é jeito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome e daquilo que estão falando, muitas vezes nem sabe o que estão falando, né? Então, a mesma coisa que eu trago aqui sobre as feministas, né? Também a mulher feminista que vive, e não é uma linha de feminismo e tudo mais, não. As mulheres feministas, né? Elas trazem esse ativismo numa competição para ser iguais aos homens. Isso não vai acontecer. Temos dons, talentos, somos diferentes dos homens, pensamos diferentes. A gente gera uma vida. Os homens nunca vão entender o que é isso. Então, cada um tem o seu lugar e o seu papel. A gente não precisa ser igual a eles. E quando exige isso, tem esse ativismo de ser iguais aos homens e tudo mais. Eu não quero. Eu não quero carregar tudo nas costas. Eu não quero esse superpoder. Por quê? Porque eu quero ser mãe. E aí, se eu for mãe, eu tenho que abraçar tudo, né? Eu também quero trabalhar, eu também quero cuidar da minha casa, eu também quero ser esposa. Mas se eu entrar naquela sobrecarga de que eu tenho que dar conta de tudo, eu me afasto cada vez mais do meu feminino. E como bem dizem, o feminino é o ser. Eu preciso estar nessa conexão comigo mesma, porque isso fará com que eu não adoeça, como Jung trouxe, né? Isso fará com que eu esteja viva de mim. Aquela mulher leve, aquela pessoa que é assim, ó, é bom de conversar. Você não é. Tem mulher que a gente olha que, meu Deus do céu, ela tá numa carranca, ela tá num escudo que você não pode conversar, você não pode falar nada, que ela te ataca.
e ela tá com o masculino dela muito exaltado, uma energia extremamente ativada do masculino. Provavelmente ela tá desconectada dela. E não é um problema, tem pessoas que vivem muito bem assim, ok. Mas, como uma estudiosa, né, da psique feminina, de anos que eu trago sobre esse assunto, eu vejo que isso lá na frente vira um problema. Por quê? Porque lá na frente vira aquele vazio. Poxa, mas eu tô aqui nessa briga, desse ativismo, brigando por ser igual, mas ela não dá certo em relacionamento nenhum. Por quê? Porque um homem de verdade, ele não vai ficar com uma mulher que quer ser mais macho do que ele. Entende? Isso é polaridade, é lei universal. Se você gosta de estudar sobre esses assuntos, tem um livro que é o Kybalion, que fala sobre as leis universais, e ali ele traz sobre a polaridade. É um livro bem pequenininho, mas é um livro denso, não é uma leitura leve, inspiradora, não, é um livro de estudo, é um livro maçante, pequenininho, mas maçante. Mas ele traz sobre isso, que tudo precisa do feminino e do masculino para viver em harmonia. E aí, quando eu estou nesse alerta o tempo todo, eu ativo só o cortisol. Eu acordo já, meu Deus, pronta e saio na correria e a vida vive uma ação, uma função, uma correria e os problemas, o estresse. Eu chego assim em casa acabada, entende? E aí como que tu vai ter uma libido alta, mulher? Não tem como. Não tem, entende? Olha para tua vida, olha para tudo que você faz, para tudo que tu dá conta, olha para o tamanho da tua sobrecarga. E eu não tô romantizando aqui ou dizendo que você deve ter um marido muito rico para que você não faça nada, só seja. Não. Mas são os extremos, é viver nos extremos muito tempo. Porque por um período, por exemplo, se você está buscando, poxa, eu estou empreendendo, comecei um negócio, tem que trabalhar muito e tal. Você, por um momento, você tem que correr muito. Você tem que trabalhar muito para fazer um negócio funcionar, entende? Só que, se você passar anos a fio assim, você vai adoecer, como Jung falou aqui. Quando nos afastamos demais de quem somos, nossa alma adoece. Então, o problema não está em você viver temporariamente extremos na tua vida, o problema está em permanecer neles. Aí a gente chega onde eu gosto, onde eu quero te fazer chegar, que é no primeiro eu, o mundo depois. Quem já me conhece sabe, né? Leitora aqui de primeiro eu, o mundo depois. Isso aqui é uma filosofia de vida, é um olhar para você. Eu falo que esse livro não é um livro, é um convite para você voltar para si. Foi por isso que eu escrevi esse livro em formato de mensagens diárias, porque o título diz primeiro eu, o mundo depois. Todos os dias ela vai olhar aquele título. Parece um rabo aqui da gata. Todo dia ela vai olhar aquele título do livro e vai lembrar que ela tem que tirar um momento para cuidar de si. Um tempo de primeiro eu. Isso se for às 5 da manhã, ótimo. Se for às 2 da tarde, ótimo. Se for só à meia-noite, ótimo. O momento em que você conseguir cuidar de si. Por quê? Porque aí esse... Ai, meu Deus, como é exibida. Dá licença, dá licença. Porque aí você criando, né, a lista da felicidade, você vai lá, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever lista da felicidade. E aí você vai escrever tudo que te faz feliz sozinha. O que te faz feliz sozinha? Ah, é caminhar no parque, é dar uma volta na praia, se você mora no litoral. É sentar e tomar um chá. É pisar descalço na grama. É ir pra academia, é fazer uma dança, é pintar, é fazer um skincare, é fazer uma maquiagem, é escrever uma poesia, cantar, dançar, seja lá o que for. É a tua lista da felicidade, coisas que te fazem feliz sozinha. E aí você vai adotar alguns desses itens na tua vida, na tua semana.
Coloca ali, se for possível para academia, eu vou ir para academia dançar 2 vezes por semana. Vai. Coloca na tua agenda os horários, e isso é inegociável. É um momento teu. Esse momento, e é aí que tá que vocês não entendem. Muito melhor você tirar um momento, como eu estava falando da história da babá, muito melhor você tirar um momento para cuidar de si e desenvolver e melhorar o teu equilíbrio mental, a tua sanidade mental, do que você gastar um monte de dinheiro em terapia, em psicóloga, em terapias holísticas, seja lá no que você acredita, e não que você não tenha que fazer, tem que fazer terapia também, ou com remédios, e muito melhor você tirar esse tempo. Porque isso, adotar a lista da felicidade na tua vida faz com que você ative os hormônios da felicidade. E isso tem que ser real, não são estímulos rápidos que a gente tem aqui de passar ali um tempo mexendo no celular e girando ali os reels e dando uma risada, né? Um estímulo rápido de dopamina. Não, tem que ser real, tem que ser aquele quentinho no coração, tem que ser o seu sentir verdadeiro, porque a psique trabalha com isso. Isso tem que ser verdadeiro. Então, tem que ter esses momentos. Se for todo dia, ótimo. Se for dia sim, dia não, tá ótimo também. Da forma como der hoje na tua vida. Ah, e aí, a lista da felicidade, sabe o que ela te faz perceber? O que eu me dou da vida? O que eu me dou? O que eu tô me dando da vida? Porque é você que tem que se dar em primeiro lugar, entende? Esse amor, essa vontade de viver. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai vendo a tua libido voltar. E aí você sente aquele tesão pela vida, aquela vontade de viver, aquela vontade de cantar uma linda canção. Sabe, quando você acorda feliz e bota lá uma música que você gosta, bota um louvor, eu gosto daquela música do Raul Seixas de coragem, coragem, que é aquilo que pensa e faz. Tem músicas que nos dão ânimo, que melhoram o nosso dia também, né? Não deixa de ser um momento de primeiro eu, um depois. Esses pequenos prazeres, anotei isso para eu lembrar de trazer pequenos prazeres que repetidos ensinam o cérebro a sair do modo sobrevivência. E aí isso te faz relaxar, confiar, te traz segurança, autoestima, você se sente mais bonita, você tem mais vontade de viver, você volta a ser aquela companhia agradável para o teu marido, para as tuas amigas, para os teus familiares, para os teus filhos também, para você mesma. Porque senão você está sempre naquele modo sobrevivência, em alerta, e aí a tensão está sempre no ar, os teus filhos eles estão sempre assim, meu Deus, né? Hoje eu não sei, meu marido, tipo, ele está sempre com medo, eu não sei que mulher que eu vou encontrar hoje. Então, volta para si, volta para si. A libido, eu anotei isso também, a libido ela começa antes do quarto. Ela começa na forma como você vive. A libido começa antes do quarto. Ela começa na forma como você vive a tua vida, na forma como você se olha, na forma como você prepara as coisas na tua casa, na forma como você se arruma para enfrentar o dia. Isso também é libido e tesão pela vida. Porque tesão pela vida é consequência de uma alma viva, é consequência. Tesão, libido é consequência de uma alma viva. Tesão pela vida é consequência de uma alma viva. E aí, talvez a pergunta, né, do início desse vídeo seria assim: como aumentar a minha libido? Mas a pergunta certa não é essa. Talvez a pergunta certa é: em que momento eu deixei de existir para mim mesma? E é aí que tudo começa. E é aí que tudo começa a mudar na tua vida.
E aí que a reconexão volta a acontecer na tua vida. Esses momentos de primeiro eu, é óbvio, né, que se hoje você tá com hormônios desregulados, você tem que ir no médico, na médica, no especialista para avaliar e tudo mais. Mas tente por um momento voltar para você. Tente por um momento colocar, aderir ao primeiro eu, o mundo depois na tua vida. Porque eu tenho certeza que isso fará grandes milagres na tua vida. Me conta se você já passou por isso. Me conta se você vai aderir a isso. E eu quero que você volte para me contar. Deixa aqui o teu like, o teu curtir. Te inscreve no canal, é importante para mim, para eu continuar aqui trazendo conteúdos. E principalmente, me fala se faz sentido para você tudo que eu trouxe aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.